Vamos lá então? Bom, nós hoje vamos falar um pouco de história dos verdadeiros heróis da nação. Aqueles que tombaram em nome da defesa de seus compatriotas e de nossos vizinhos aqui italianos, nós brasiliani, carinhosamente chamado pelos habitantes da Itália. Nossos antepassados não tão longínquos, então tiveram muitas emoções na Segunda Guerra Mundial, na despedida, durante a viagem, o embarque desde as cidades do interior de todo o Brasil, de jovens soldados que pela nação foram então lutar para libertar a humanidade do eixo do mal na época, formado, vocês sabem por quem, né? Vocês sabem por quem. Não vamos entrar em detalhes por conta do algoritmo aqui, mas hoje então eu vou trazer para vocês a história, fantástica história de 3 personagens. 3 personagens, tá? São eles aqui, esses 3 homens incríveis, tá? Hoje você então vai ficar sabendo sobre um pouquinho de cada um deles, um pouco de cada um desses heróis de guerra que tombaram pela pátria. Você já vai conhecer cada um deles, tá? O Arlindo, o Geraldo, tá? E o Geraldo Rodrigues, tá bom? Nós vamos falar sobre eles, é uma homenagem hoje para esses 3 soldados que tombaram em combate lá na Segunda Guerra Mundial, no cenário de conflito na Segunda Guerra Mundial. Vou contar essa história para você, tintim por tintim, tá? Do que aconteceu lá. Existe um monumento em homenagem a esses heróis de guerra, tá? Que os próprios alemães construíram, você está vendo aí, são 3 cruzes no local onde eles se negaram à rendição. Eles negaram render-se, metralhando, combatendo contra os alemães, 3 contra uma tropa alemã inteira, e os alemães então ali em honra e respeito à coragem desses 3 militares, enterraram eles ali e colocaram as cruzes correspondentes em cada um dos heróis que tombaram em combate, ok? Então nós vamos hoje mostrar essa cena, contar essa história para vocês, tá bom? Ali atrás, passando cenas então da Segunda Guerra Mundial, ali com o Marechal Mascarenhas de Moraes, com a tropa em campo, ali cenas dos heróis de guerra, do real conflito, da realidade da Segunda Guerra Mundial. Compartilhe essa live para outras pessoas também, e essa live vai virar um vídeo. Eu vou fazer um vídeo dessa live, tá? Para que todos possam assistir aí no melhor momento que considerarem estar confortável para você, tá bom? Mas é importante que conheçamos a história, conheçamos quem são os nossos verdadeiros heróis. Quem são aqueles que deram a vida pela nação, sem a nação precisar chamar incansavelmente para que esses heróis entrassem em ação. Entrassem em ação. Vamos lá então ao conteúdo de hoje. Eu vou ler para vocês aqui essa história. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler histórias aqui para não recorrer em opinião particular, em achismos. Então, hoje eu vou trazer para vocês um documento oficial. Deixa eu mostrar aqui para vocês do que se trata. É aqui, ó. Esse documento aqui. Exército Brasileiro, Braço Forte Mão Amiga, Weblog, né? É o blog do Exército Brasileiro. 3 heróis brasileiros, Segunda Guerra Mundial, autor
créditos ao Flávio Augusto Nogueira Noronha, é o autor dessa belíssima publicação contando a história desses heróis. Isso aconteceu numa quarta-feira, foi publicado numa quarta-feira, dia 12 de março de 2025. É a data que foi publicado pelo Flávio Augusto Nogueira Noronha. Vamos lá, gente? Em 31 de agosto de 1942, poucos dias após o torpedeamento pelos alemães na costa brasileira dos navios Baependi e Araraquara e o Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará, foram 6 navios, 6 embarcações que foram torpedeadas pela Marinha Alemã, tá? No litoral brasileiro. Você que não sabia como foi que a força militar, as forças armadas brasileira entraram nesse conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? Foi o motivo, foi o torpedeamento de 6 embarcações, 6 navios brasileiros, né? O Baependi, o Araraquara, o Aníbal Benévolo, o Itagiba e o Arará, né? Aonde foi o provocador da morte de centenas de civis. Então o Brasil declarou estado de guerra contra os nazi-fascistas. Alemanha e Itália na época fazia parte do eixo. Lembram? Mussolini, aquela história toda, o bigodinho, né? O que deflagrou em 9 de agosto de 1943 a criação da Força Expedicionária Brasileira, abrangente das forças brasileiras de terra, mar e ar. Então, quem compõe nesse momento a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, a força onde a cobra fumou, aonde os caças brasileiros sentaram a pua, né? Foi formado pela Força Aérea Brasileira, pela Marinha e pelo Exército, Força Terra, Mar e Ar. E o envio de 25.334 homens e mulheres sob solo italiano para a Itália, que estavam sob o comando do general na época, então, Mascarenhas de Moraes. Mascarenhas de Moraes. Você que está aí me assistindo agora, eu não sei em que momento temporal que você está assistindo, mas eu tenho certeza que quem serviu no 29º Batalhão de Infantaria Blindada, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, o berço do blindado da infantaria brasileira, sabe muito bem, lembra muito bem, aí o pessoal veterano de 99, 2000 para trás, lembra muito bem de uma pista de progressão operacional chamada pista Marechal Mascarenhas de Moraes. Mascarenhas de Moraes. Quem lembra disso? Quem lembra disso? Vai ter boas lembranças. Vai ter boas lembranças. Ali no período onde serviu o comandante chamado Ito do Carmo Guimarães, onde serviu também, onde foi comandado esse batalhão por comandantes como o general de exército, general Farias, né? O coronel Pinto comandou 29 BIB, o coronel Pinto pai e o coronel Pinto filho, né? Então, quem serviu ali tem boas lembranças em relação à pista Mascarenhas de Moraes, que era uma pista de progressão operacional, constituída de vários obstáculos, inclusive aí os extintos túneis de gás lacrimogênio, né? Então ali tem muitas histórias ali, teve muita operação ali, muita preparação e muito treinamento nos acampamentos de adestramento do combatente de infantaria. E
não só de infantaria, muitas outras armas aí utilizavam da categoria de combatente, utilizavam aquele terreno para adestramento da tropa. Tinha um momento ali que era o assalto, né, o estouro de aparelho, com algumas edificações, para que fossem simulado, adestrado ali uma operação em ambiente mais urbano. Tempos bons e emocionantes esse, da pista Mascarenhas de Moraes, que leva o nome do general Mascarenhas de Moraes na época. Hoje, então, já não está entre a gente, Marechal de Campo Mascarenhas de Moraes, né? O desembarque ocorreu entre os meses de julho e novembro de 1944. Nossos heróis de guerra desembarcaram na Itália em julho e novembro de 1944 e em fevereiro de 1945, em 5 escalões, sob o comando, respectivamente, dos generais Euclides Zenóbio da Costa, general Zenóbio da Costa, Oswaldo Cordeiro de Farias, Olímpio Falconieri da Cunha e coronel Mário Travassos, e do tenente-coronel Ibá Jobim Meirelles. A Força Aérea Brasileira, FAB, deslocou-se para a Itália no início de outubro de 1944, com cerca de 400 homens, comandados pelo major Nero Moura. A Força Expedicionária Brasileira, com sua primeira divisão de infantaria expedicionária, integrou o 4º Corpo do Exército Estadunidense sob o comando do general Crittenberger, subordinado ao 5º Exército Norte-Americano, dirigido pelo general Mark Clark. O general Mark Clark, ele testemunhou um fato que causa muito orgulho para todos nós brasileiros, que foi quando ele então se admirou com o tamanho da disposição e da fibra, da garra do soldado brasileiro. Tem essa outra história para contar para vocês em outro momento. Então, o general Mark Clark, inserido no 15º Grupo de Exércitos Aliados, estes compostos principalmente por tropas soviéticas, inglesas, norte-americanas e chinesas. Esse, então, era um grupo, o 15º Grupo dos Exércitos Aliados, composto por tropas soviéticas, inglesas, norte-americanas e chinesas. Vejam que, grupo bem distinto, hoje lutaram juntos, na Segunda Guerra Mundial. Foi uma retomada pelo planeta, pelo mundo, pelo mundo. Uma vez que a Alemanha nazista já estava se expandindo por toda a Europa, Euroásia, e com planos de dominar, e ocupar todas as áreas dos continentes. Dentre milhões de combatentes, 3 pracinhas mineiros teriam se destacado heroicamente, mostrando em Montese aos que maldosamente desdenhavam da FEB que os grupos de brasileiros eram inatos e destemidos infantes. Então existia pessoas naquela época, já naquela época, assim como hoje, existem pessoas que maldosamente desdenham dos militares. Aqui, no caso, nessa época, maldosamente desdenhavam da FEB, não só nativos do nosso país, como também integrantes de outros exércitos lá no combate. Então, para o soldado brasileiro, é normal saber lidar com uma sociedade que acredita que um movimento subversivo ainda pode ser um movimento de honra, e não é. Então, para o militar brasileiro, manter a posição com honra já é o suficiente. E eu estou falando aqui de heróis, tá? Eu estou falando aqui de heróis. Não façam confusão. Heróis. Heróis. Existem muitos heróis que tombaram, que sobreviveram, voltaram para o Brasil e deixaram um legado. E esse legado de heróis corre pela veia
pelas veias de muitos de vocês e de muitos soldados ainda hoje, que dariam a sua vida pela nação. As Forças Armadas são constituídas por dois pilares importantíssimos: disciplina e hierarquia. E apesar de que muita gente pensa que isso não é importante sim, porque foi pautado pela disciplina e hierarquia que nós tomamos Montese e tomamos Monte Castelo. E se existe alguma montanha, algum monte hoje, que você conhece, a ser conquistado, pode ter certeza que os heróis de guerra acenderão novamente a chama nos corações dos soldados de hoje, que irão conquistar essa montanha e entregar para a população, declarando era de paz. Não pense diferente, porque é essa mensagem que a Força Expedicionária Brasileira passou para o mundo. Então, mostrando que em Montese, aos que maldosamente desdenhavam da FEB, que os brasileiros eram inatos e destemidos infantes. Sempre pairaram dúvidas sobre a veracidade da história que aqui será contada, a qual firmou-se ao longo dos anos, e eis que repetida desde o retorno das tropas ao Brasil até a presente data, além de constituir-se como letra de música cantada por uma banda de rock and roll da Suécia conhecida mundialmente hoje. Vocês devem conhecer o Sabaton. O Sabaton contou essa história, deu uma aula de história para muitos brasileiros que não conhecem a história dos heróis da guerra. A banda sueca Sabaton, ela conta então a história na música Smoke Snake. Dá uma olhada lá, você vai gostar muito. É show de bola o clipe dos caras lá. Hoje prevalece a certeza de tratar-se de uma lenda, de um mito, apesar de ser uma história real. Mas são uma história de 3 mitos da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. A bela narrativa consolidada pelas quase 8 décadas de pós-guerra sugere que os febianos, aí vem o nome desses heróis de guerra: Arlindo Lúcio da Silva, Geraldo Baeta da Cruz e Geraldo Rodrigues de Souza, homens simples e patriotas. Simples e patriotas. Os verdadeiros heróis. Simples e patriotas. Simples e patriotas. Você que está assistindo essa live ou esse vídeo, você jovem, você homem, você mulher, você criança, que está assistindo esse vídeo aqui, bem, saiba que os verdadeiros heróis são homens simples e patriotas. Você quer que a sua nação, você quer que o seu país ainda tenha heróis? Então você deve cultivar, cultuar, manter a tradição, viver como um homem simples, sobretudo um homem simples e patriota. Enviados pelo 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, Minas Gerais. Esse regimento de infantaria, o 11º Regimento de Infantaria, ele é o regimento da montanha, onde lá é executado o curso de montanha. São João del Rei, Minas Gerais. Daí que dessa missão do honrado 11º Regimento de Infantaria São João Montanha, o Regimento da Montanha, Esse regimento até hoje ministra o curso de montanha para militares das Forças Armadas Brasileiras, denominado de Regimento Tiradentes, por atos de destemor e bravura. Enfrentaram uma companhia alemã, causando a esta grandes baixas, até que sem munição e lutando unicamente com suas baionetas caladas, baioneta calada na ponta do fuzil, sem uma munição, perderam suas vidas. Em momento crucial da guerra, Mascarenhas de Moraes conferiu à FEB, a Força Expedicionária Brasileira, a especial missão de capturar Montese.
o que possibilitaria aos aliados grande evolução em solo italiano, trilhando o caminho da moderna, trilhando o caminho de Módena e Bolonha até o Vale do Pó, impedindo que o eixo novamente dominasse aquela região. Com suas tropas já posicionadas, em 14 de abril de 1945, teriam os 3 mineiros saído em patrulha nas proximidades de Montese, caminhando entre montanhas e terras densamente minadas, quando, repentinamente, viram-se diante de soldados alemães, uma companhia com 150 soldados, o que deu início a um combate intenso e mortal patrocinado por lurdinhas e tedescos. Lurdinha é uma metralhadora, é uma arma semiautomática ou automática, que os brasileiros chamaram carinhosamente de lurdinha. Nomes dados aos conjuntos de guerra formados respectivamente pela metralhadora MG-42 e pelos alemães, seus portadores. Sobre fogo cerrado, contrariando o medo da morte e tomando a pátria como norte, ao confronto, os 3 pracinhas não se fizeram indiferentes, seguiram adiante no conturbado e sinuoso campo de batalha. Em direção ao fogo das metralhas, intimoratos atiraram de forma hostil, mas estrategicamente confundindo os alemães, os quais, pelo que se conta, julgavam enfrentar um batalhão inteiro naquele remoto lugar. Tão forte foi a chuva de metralha que os 3 brasileiros, com granadas, com gritos, disparando alucinadamente contra aqueles 150 alemães, causaram então uma confusão nos militares alemães, que confundiu-os, pensando que eles estavam lutando contra um batalhão inteiro naquele remoto lugar. E na verdade era 3 heróis brasileiros. Após abaterem 45 tedescos, Arlindo e 2 Geraldos viram-se cercados com sua posição atacada por granadas e saraivadas incessantes de tiro. Nesse meio caótico de intenso combate sobre o enfrentamento da força amplamente superior, receberam voz de rendição, a qual foi solenemente ignorada. Mantiveram o embate, dando de si ao máximo, até ficarem sem qualquer munição. Pelejaram até o derradeiro projétil disponível, o que neles não teria exaurido o combustível motivador e a razão maior de estarem naquele lugar, o patriotismo e o senso de cumprimento da missão que lhes fora conferida. Contrariando todas as expectativas, heroicamente calaram suas baionetas e seguiram contra o inimigo. Sob brutal desigualdade de força, foram feridos mortalmente. Teriam sucumbido diante de alemães atônitos, os quais julgavam estar combatendo um batalhão inteiro e não apenas 3 pracinhas, fato que relataram ao seu comandante, o qual, impressionado com a tão heróica atuação dos brasileiros, expositora de suas coragens, valentia, bravura e abnegação, que não se via igual em seus próprios guerreiros. Veja o comandante daquele grupamento de soldados alemães. Os alemães conseguiram abater os 3 heróis brasileiros, mas se encontraram atônitos. Eles julgaram estar combatendo um batalhão, e não apenas 3 pracinhas. Eles relataram o fato ao comandante deles, o qual ficou impressionado com tão heróica atuação dos brasileiros. Ele ficou então admirado com a exposição de coragem, valentia, bravura e abnegação. E ele admitiu que isso não se via nem nos soldados alemães.
né? Vocês aí, herdeiro dessa coragem, dessa bravura e dessa abnegação. Então ele tomou a decisão que destoou da realidade daquele ambiente cruel e sangrento. Em ato de respeito aos opositores abatidos naquela contenda, determinou que fossem eles acondicionados e enterrados à beira de uma estrada como homens honrados, em vez de serem lançados a uma vala comum ou deixados ao léu, sem identificação ou reconhecimento. Nos seus túmulos, teria ordenado o comandante alemão que 3 cruzes fossem cravadas, fazendo nelas constarem os dizeres: Drei Brasilianische Helden. Drei Brasilianische Helden, cuja tradução significa 3 heróis brasileiros, para que seus nomes e suas atuações fossem honrosamente registrados. A partir de então, e para a eternidade, como heróis são tidos e conhecidos pelos seus, pela pátria brasileira, pelos do Eixo e pela história da Segunda Guerra Mundial. O comandante alemão, ele ordenou que os 3 heróis brasileiros fossem então enterrados à beira da estrada, para que todos, tanto os compatriotas brasileiros quanto os inimigos do Eixo, e que o mundo inteiro, que mais tarde, como hoje, viessem a analisar, avaliar, procurar, ler, entender, ouvir sobre as histórias da Segunda Guerra Mundial, conhecesse a história desses 3 bravos heróis de guerra. Com o fim da conflagração, seus restos teriam sido transladados para o cemitério de Pistoia, na Itália, e ali enterrados. Depois para o Brasil, em 5 de outubro de 1960. Foram repatriados, onde receberam post-mortem e in memoriam honrarias como as medalhas da campanha Sangue de Heróis, Sangue do Brasil e Cruz de Combate. Estando hoje na belíssima Rio de Janeiro, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, onde se juntaram a mais de 400 outros heróis nacionais que deram suas vidas pelo bem de toda a humanidade, que estava ali para ser conquistada e dominada pelo homem lá do bigodinho. Não teriam eles visto cumprir-se a parte da canção do expedicionário entoada no fronte, que dizia: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Não voltaram vivos para o seu Brasil querido. Por outro lado, o povo brasileiro pôde ver realizado o restante da estrofe ao presenciar o desembarque das tropas da FEB em solo nacional, trazendo como suas marcas o V que simbolizou a vitória dos aliados e o emblema de uma cobra fumando, como resposta triunfal aos maldosamente que criticaram a tropa. Isso vai acontecer. Aos que maldosamente criticaram a tropa, tenham em mente que irão receber uma resposta triunfal, profetizando que seria mais fácil uma cobra a um cachimbo fumar do que as tropas brasileiras fazerem diferença positiva no teatro de guerra. Estudiosos de dedicação ímpar têm se debruçado sobre histórias de guerra brasileira, buscando as fontes confiáveis, as necessárias provas de suas ocorrências, como tem sido feito em relação a esta hora contada, mostrando-as como autênticas ou como inverídicas. Nesse caso, autênticas até por provas físicas, materiais, dos restos mortais dos 3 heróis tendo sido transladados para o Brasil. No caso dos 3 heróis brasileiros, descobriu-se que eles não serviam juntos em uma mesma unidade militar. Apesar de pertencerem ao mesmo regimento, o Tiradentes, Geraldo Baeta integrava o destacamento de saúde. Geraldo Rodrigues integrava a companhia de obuseiros.
do 3º Batalhão. E Arlindo, atirador de fuzil automático, integrava a 2ª Companhia do 1º Batalhão. Um era do Corpo de Saúde, o outro era do 3º Batalhão, tá? Que então ele guerreava, lutava com o obuseiro, né? E o Arlindo, então, ele integrava a 2ª Companhia do 1º Batalhão de Fuzileiros. Ele, então, o armamento de dotação dele, ele manuseava um fuzil automático, que suas respectivas unidades guardavam distâncias de muitos quilômetros entre elas, que morreram em datas e eventos diferentes dos noticiados na história repetida nesse artigo. Geraldo Baeta morreu na explosão de uma granada entre Maltarígula e as Fraldas de Montese. Geraldo Rodrigues morreu na Natalina, em Natalina, e Arlindo foi abatido por franco-atirador inimigo em Montese. E que houve outros 3 praças brasileiros: Aristides José da Silva, José Graciliano Carneiro da Silva e Clóvis da Cunha Paz de Castro, integrantes da 5ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria, que perderam a vida juntos, em confronto nas proximidades de Precaria, meses antes, os quais foram, sim, enterrados por alemães e chamados por eles em uma simples cruz de madeira de 3 Bravos Brasil. 3 Tapfer Brasil, 24 de 1 de 1945. Entenderam a confusão histórica? Aristides José da Silva, José Graciliano Carneiro da Silva e Clóvis da Cunha Paz de Castro, esses sim, foram mortos juntos e eram integrantes da 5ª Companhia do 1º Regimento de Infantaria. E a eles foi concebida uma cruz, aonde nela dizia 3 Bravos do Brasil, 3 Patefer Brasil, 24 de 1 de 1945. O que traça aqui, então, um engano em relação a Geraldo Baeta, Geraldo Rodrigues, Arlindo, o atirador de fuzil automático. Que a história deles é uma história que ainda é contada como seriam os 3 brasileiros tombados nesse conflito, sendo que eles foram abatidos em locais diferentes. Provavelmente, então, enterrados à beira da estrada e ali postado cruz em memória desses heróis. A história se misturou aqui. No entanto, esses 6 combatentes tombaram em combate heroicamente, sendo que se fundiu as histórias, e aqui você, então, nesse momento, chega a esse fim do quebra-cabeça. Fim do quebra-cabeça. Na Europa, antes, Arlindo e os 2 Geraldos do Regimento Tiradentes são sim heróis brasileiros, como todos os demais que participaram da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, com o infeliz plus de terem perdido suas vidas em solo italiano, mesmo que em momentos distintos e desassociados dos narrados na história dos 3 heróis brasileiros, que na verdade são estes últimos aqui. Estes últimos aqui: o Aristides, o José Graciliano e o Clóvis da Cunha Paz. Entenderam? Esses que tiveram, então, uma cruz com a frase 3 bravos heróis. Então, e o Arlindo e os 2 Geraldos do Regimento Tiradentes tombaram em locais diferentes e possivelmente, então, foram enterrados à beira da estrada, com cada um com uma cruz, mencionando que ali estaria enterrado 3 heróis brasileiros. Mas a história desses 6 se confundiram de tanto ser contada. Alguém entendeu, pô, morreu 3, mas 3, então foi aqueles 3. Não, mas aí aqueles outros, tá bom, parei. Foram sim, os 3 que morreram e foram enterrados na estrada, que vivenciaram esse combate juntos. Então, há 2 histórias com 6 heróis brasileiros. Na Europa e para o Brasil, a Segunda Guerra Mundial teve fim em 8 de maio de 1945,
com a rendição da Alemanha. No Pacífico, seu fim foi registrado no dia 2 de setembro de 1945, com a capitulação do Japão. Citação contida em uma carta da Lavra de Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, escrita há mais de 2 séculos. É reveladora sobre o que faz prevalecer a mentira sobre a verdade e serve como fechamento provocador de reflexão para o presente artigo. Abre aspas, Marquês de Pombal. A mentira veste galas, a verdade não. Esta, por inocente, preza-se de andar nua. Aquela, por maliciosa, procura enfeites para parecer formosa. Eu espero que você tenha um excelente dia, espero que você tenha gostado desse conteúdo histórico, revelador, que tem por objetivo arrancar as amarras da mentira e trazer para você a mais simples e patriótica verdade. Até a próxima.